Como é que é hoje a tua vida, Gavilani? Você continua tendo que ficar na empresa das 8 até a hora que ela fecha? Como é que é? Não, graças a Deus, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. E isso é uma coisa que eu sempre procurei, né? Ter qualidade de vida, eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar, né? É uma coisa que é um foco sempre foi um foco muito grande, né? O dia Só que normal eu do sou Gavilanes vagabundo, hoje, ele faz o quê? uma carreta. Me bota aí, vão falar que eu não trabalho, não faço nada. Não, fica tranquilo, vai. Hoje eu jogo bastante tênis, uma coisa que me faz muito bem, me faz tirar minha cabeça um pouco da loucura, assim, das dores de cabeça que a empresa traz, né? Me reclamam bastante, porque às vezes eu não atendo o telefone e eu tô lá jogando. E eu tô cuidando, eu tô num tempo de cuidar bastante de mim, né? Então, tô fazendo bastante esporte, bastante coisa, que é uma coisa importante que às vezes a gente, trabalhando muito, a gente deixa um pouco de lado a nossa saúde. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e bem-vindo ao Bate-Papo Gestor. Nesse quadro eu trago alunos e clientes meus para contar um pouco sobre a sua jornada empreendedora na vida real. Todos eles alcançaram ao menos 3 das 4 promessas da metodologia Gestão Pragmática, o MGP, que eu ensino e vão te contar o que fizeram para chegar nesse resultado. Vem comigo! Ótima noite, bem-vindo ao podcast Bate-Papo Gestor, uma conversa com alunos e clientes do MGP, da metodologia Gestão Pragmática. E essas pessoas alcançaram de 3 a 4 promessas da metodologia. Lembrando um pouquinho da metodologia, a gente está falando sobre ambiente familiar, a gente está falando sobre maximização da tua lucratividade, a gente está falando sobre qualidade de vida do empresário e controle total da sua empresa. Então, essas são as 4 promessas que a minha metodologia MGP, Metodologia Gestão Pragmática, ela promete, obviamente, é uma promessa. E hoje eu estou aqui com Rafael Gavilanes. E, pessoal, é a primeira vez que ele faz uma live na vida dele, galera. Não, e aí, galera? Um pouquinho nervoso, mas vamos lá. Você tá bem, cara? Tô bem, e tu? Maravilha. Eu tô aqui no meio da obra, terminar a obra da nossa terceira loja. Entendeu? Andando e se movimentando, é o pintor que tá terminando aqui as coisas pra gente poder abrir. É isso aí, a gente vai falar já sobre essa loja aí, né? Me tira uma dúvida, qual é o nome da sua empresa? Madalena Brigadeiros. Madalena Brigadeiros e o confeitaria. A gente é focado em brigadeiro aqui. Tô um pouco nervoso, gente. Tá tranquilo. Fica tranquilo. O que mais? Vai, Barreto, puxa aí. Então, Madalena Brigadeiros, pessoal, o nome já diz, né? Madalena Brigadeiros, tá, galera? Qual é o nicho de mercado? Brigadeiros. Então, a gente conhece bastante, né? Eu sou fã desses caras. E é uma doceria focada em brigadeiros. Só tem brigadeiros? Não tem só apenas brigadeiros. Tem bolos e tudo, mas o grande foco, o principal, o carro-chefe, são os brigadeiros. E aí me conta, vamos lá para o nosso Tinder empresarial. Como é que você me conheceu? Então, eu te conheci, você trabalhava ainda no Sebrae, né? Fazia vários cursos lá e acho que vários deles você era o professor lá, o facilitador, ou também participou junto comigo, para aprender junto. Aí teve uma época que você foi pro interior, né? Nem lembro. Itapeva. Isso. Aí quando você voltou, eu ia falar a gente já tinha uma certa, não amizade, né? Como tem hoje, mas a gente a gente se conhecia, já você foi falar comigo, você estava abrindo uma consultoria e tal. E a gente conversou, no começo, quando você estava começando, você foi meio pegar ideias do que era bom, que poderia ajudar e tal, e depois de um tempo você veio falar com a gente, né? A gente fechou a parceria mesmo pra gente poder começar a melhorar as coisas lá na empresa. Com certeza. E o Gavilanes, pessoal, eu lembro que na época eu fazia consultoria para uma empresa que queria abrir uma franquia, abrir uma rede de franquias, né? E o Gavilanes nessa época já estava estudando sobre franquias, né? Já estava montando a sua COF, né? Que é a sua circular de oferta de franquias na época. E aí eu fui lá fazer um benchmarking
Quando a gente começou a fazer esse bate-papo, você me chamou para fazer o coaching da tua gerente, lembra disso? Isso foi o que... Porque nessa época a gente trabalhava bastante, né? Então a gente precisava de uma pessoa para ajudar a gente, né? A gente só tinha uma loja nessa... A gente tinha duas, né? Estava um pouquinho antes da pandemia. Aí a gente pegou uma gerente para ajudar eu e a minha sócia na gestão lá da loja. Maravilha. E aí a gente começou a fazer um trabalho de coach, que eu confesso para vocês que faz parte, né? Gestão de pessoas, a gente sempre vai trabalhar as ferramentas do coach, mas não é o foco principal, né? Porque existem vários outros focos e foi legal porque eu entrei por essa porta de entrada, né, Gavilanes? E depois a gente foi trabalhando outras áreas, gestão de pessoas, a gente foi trabalhando uma parte bem legal nesse sentido. A maior parte dos meus empresários, o Gavilanes, eles são de empresas familiares, por serem meio pequenas empresas. A sua empresa é familiar? Sim, a minha empresa é familiar. Eu e minha ex-esposa, né, começou e estamos aí até hoje trabalhando e crescendo junto aqui as coisas. Quantos anos tem a Madalena Brigadeiros? De loja aberta, vamos fazer 9, mas antes era um ateliê, né? Ela começou fazendo em casa, depois teve um ateliê, mas de loja aberta são 9 anos. Quando você fala dos 9 anos, você já está contando daquela casinha que hoje a gente tem na Machado de Assis, ou quando a gente estava ali perto da Conselheiro, que também era na Machado de Assis, você está contando? Isso, também. Desde a primeira loja, aquela loja lá pequenininha, a gente ficou menos de um ano lá, um ano, máximo. Aí depois já foi para a loja maior, que ainda é a nossa maior loja, que ainda é hoje lá na Machado de Assis 316. E você tinha uma loja no centro da cidade de Santos, não tinha? Tinha, a gente abriu, foi em 2000, eu sou ruim de data, hein? Em 2017, eu acho. Foi isso, 2017. E aí a gente começou lá, o centro naquela época tinha um movimento ainda de bastante comercial e tal. Só que nunca foi um movimento muito bom, né? A gente viu isso, aprendeu que o nosso público também não é só esse, né? A gente precisa da parte residencial em volta da gente, né? Então, o público que vai mais sempre, né? Porque lá tinha alguns picos de horário que eram ruins de atender, né? Porque na hora do almoço do período comercial muito forte. E a gente era uma loja pequena, então meio que a gente não conseguia atender todo mundo, então esses movimentos não eram muito bons pra gente. E quando começou a pandemia... Pode puxar. Não, era isso, exatamente isso, né? Aí veio a pandemia e jogou uma pá de cal, né? A gente, antes da pandemia, a gente pensava, vamos fechar, não vamos, mas a loja se pagava, então não tinha muito por que fechar, né? Aí, a hora que veio a pandemia, a gente sentou, mesmo sendo uma decisão bem difícil pra gente, porque sempre a gente pensa que é um passo atrás, né? Mas é uma coisa que a gente sempre discutiu que não era um passo atrás, era algo para a gente se fortalecer, não ao contrário, né? Não seria uma demonstração de fraqueza, seria uma demonstração de força, porque realmente as pessoas ficam meio resistentes, né? E a gente queria fechar ela para poder abrir um lugar melhor, né? E foi isso que aconteceu. A gente fechou bem no comecinho da pandemia, entregamos ponto A e depois 2021, 2020, a gente abriu a loja da Aparecida, que é uma loja bem grande, e aí a gente foi esse passo que a gente deu, né? Então a gente saiu de um lugar que era mais ou menos, né? Não era muito bom pra gente, para ir para um lugar melhor. Show de bola. Olha lá quem tá aí, ó, a Carla Torre, uma das sócias agora, né? Não é uma das sócias fundadoras, os sócios fundadores são Rafael Gavilanes e Roberta, e a Carla Torre, ela é irmã da Roberta, e é uma das sócias agora proprietárias que a gente tem aí. Pô, Carlinha, obrigado aí, você está entre as 10 mil pessoas que estão nos assistindo agora, sensacional. E cara, você comentou uma coisa muito legal, né? Toda vez que a gente vai fechar uma empresa, rola uma dor, né? Porque é um luto, você está fechando uma empresa. Sim, sim. Eu fechei uma empresa recentemente agora, fechei um hortifruti agora, e cara, é lógico que é triste. Passei lá na frente outro dia. Passando na frente? Aí eu vi ele fechado.
Só que assim, a gente tem que desacoplar, né, cara? A gente tem que desacoplar que, né, a gente é um foguete. Então, quando aquela mola propulsora já foi e ela é mais peso do que propulsão, a gente tem que desacoplar para entrar outros. E aí você montou a Madalena Ponta da Praia, que na verdade não é na Ponta da Praia, é na Aparecida, né? O bairro. A gente chama de Madalena Ponta da Praia. Fala um pouquinho sobre essa loja. Então, é isso, voltando a falar, às vezes a gente deu um passo para trás para dar 2 para frente, mais ou menos, né? A nossa ideia sempre foi essa, né? Não era voltar a ter uma loja só, era ter 2, só que em outro lugar. Então a gente fala que a gente nem fechou, né? A gente mudou de lugar, né? Mudamos de endereço só a loja, né? Fez apenas a mudança, né? Sim. Essa loja é uma loja maior do que a gente já tinha no Boqueirão, né? É uma loja que ainda está amadurecendo ainda a clientela e tal, mas é uma loja que a gente vê bastante potencial de crescimento. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E, meu amigo, antes da gente fazer o trabalho, agora eu quero vender meu peixe aqui, né? Como é que era antes? Quais eram as dificuldades que você tinha antes da metodologia de gestão pragmática, antes do Barreto entrar? Quais eram as maiores dificuldades que você tinha? Então, antes do Barreto entrar, a maior dificuldade nossa era poder sair da loja, né? Ter esse tempo livre, né? A gente ficou... Eu falo a gente porque é a minha ex-esposa, então a gente vivia junto, né? A gente vivia dentro da loja, né? Então a gente trabalhava muito, não tinha fim de semana, não tinha férias, e isso era muito desgastante pra gente. Então a gente procurou o Barreto quando a gente queria botar uma gerente lá e a gente nem sabia como botar, né? O que fazer, como seria, porque não tinha essa noção, né? A gente era gerente, era supervisor, era tudo lá dentro. Aí ele ajudou muito nessa parte de como botar uma pessoa lá para fazer uma função que a gente fazia e mesmo a gente poder delegar essas funções, né? Porque também é uma coisa complexa, a gente ficar agarrado às funções, né? E não é fácil a gente dar para o outro uma coisa que a gente faz bem e a gente sempre acha que a gente faz melhor que todo mundo. Aproveitando esse ponto que você falou, né, que vocês viviam dentro da empresa, como é que é hoje, vamos falar pela vida do Gavilanes, né, obviamente, como é que é hoje a tua vida, Gavilanes? Você continua tendo que ficar na empresa das 8 até a hora que ela fecha? Como é que é? Não, graças a Deus, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. E isso foi uma coisa que eu sempre procurei, né? Ter qualidade de vida, porque eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar, né? É uma coisa que é um foco sempre foi um foco muito grande, né? Óbvio, teve momentos que eu tive que estar lá dentro, né? Todo o tempo para poder fazer as coisas funcionarem, né? Mas hoje em dia eu me dou o direito de não estar lá o tempo todo. E é legal que o Gavilanes está rindo e eu vou agora denunciar o cara. Ele tá ferrado, porque eu vou colocar ele numa... Agora, galera, ele tá numa obra, a gente vai falar já já dessa obra, é uma coisa bem legal. E queria agradecer aí, o pessoal falou, pô, que legal, a gente se conhece há pouco tempo e tudo, aqui a Trip Adventure Viagens, precisa me escutar todos os dias, fico mó feliz de ouvir isso daí, tamo junto. Aquela live que você me pediu sobre mudar de profissão, ela vai acontecer semana que vem, tá? Já tá aí na fila essa parte aí, tá? Agora, Gavilanes, agora você tá na obra, o bicho tá pegando porque a inauguração é já já. Só que um dia normal do Gavilanes, vamos lá, um dia normal do Gavilanes. O dia normal do Gavilanes hoje, ele faz o quê? Me bota aí, vão falar que eu não trabalho, não faço nada. Não, fica tranquilo, vai. Fala aí umas 2 coisas que você faz no seu dia a dia. Hoje eu jogo bastante tênis, uma coisa que me faz muito bem, me faz tirar minha cabeça um pouco da loucura, assim, das dores de cabeça que a empresa traz, né? Reclamam bastante, porque às vezes eu não atendo o telefone e eu tô lá jogando. Eu falo, não dá atender o telefone jogando, né? E eu tô cuidando, eu tô num tempo de cuidar bastante de mim, né? Então, tô fazendo bastante esporte, bastante coisa, que é uma coisa importante que às vezes a gente, trabalhando muito, a gente deixa um pouco de lado a nossa saúde, nosso bem-estar, e hoje é um foco meu. Emagreceu quantos quilos, Gavilanes? 27.
27 quilos você emagreceu? Cara, e aí a gente entra com a promessa qualidade de vida, né, galera? O Gavilanes, ele fala, ele tá rindo, rola uma vergonha, de repente, aí, porque a gente, na verdade, a gente tem um senso comum errado, né? Ele até brincou e falou, pô, o pessoal vai dizer que eu não trabalho. Muito pelo contrário, Gavilanes. Muito pelo contrário. Você trabalhou de forma muito inteligente. Por quê? Porque hoje o teu negócio consegue rodar, mesmo você não estando lá. Né? Então, assim, não quer dizer só porque eu não estou lá que eu não estou trabalhando também. Exatamente. As pessoas veem, às vezes, com olhos errados isso. Muitas vezes a gente não está lá, mas a gente está trabalhando mais que estando lá, né? Porque a gente para pensar e de longe um pouco a gente pode ter uma visão um pouco maior, né? Um pouco mais macro lá da empresa. E a gente... O pensamento, às vezes, é muito mais desgastante que o corpo, né? A gente, às vezes, fica exaurido de tentar resolver problemas, de ficar fazendo algumas coisas que não depende tanto do corpo, depende mais da cabeça, né? Mas cansa igual. Olha só, a Clipper Venture Viagens falando aí, né? Por estar full time no trabalho, ganha uma doença crônica, a fibromialgia, né? E é isso que acontece quando a gente quando a gente está trabalhando e não consegue sair do nosso trabalho, como já foi o caso do Gavilanes uma vez, você não é um empresário, você é um autônomo, porque se você parar, isso não funciona. Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Para o Gavilanes conseguir chegar aonde ele está hoje, jogar o tênis dele, ter tempo para emagrecer, cuidar da vida dele, ele teve que, dentro de uma das promessas, ter o controle total da sua empresa. Ele estava jogando bola, mas aí ele tem que saber, por exemplo, seus números. Hoje você sabe exatamente o teu fluxo de caixa, Gavilanes, quanto tu vende, quais são tuas despesas, qual é o teu lucro? Sim. Hoje faz um tempo já, né? Que sempre foi um dos meus focos, porque eu sou muito voltado para números, né? E isso traz uma tranquilidade. Você saber onde você está, né? Saber o momento da empresa, né? Até para esse fechamento dessa empresa que a gente fechou, né? Que era lá no centro. Sem os números eu não teria como saber, né? Que aquilo seria o melhor. E até para... Porque assim, as pessoas falam, pô, mas por que vocês fecharam essa empresa? A empresa dava dinheiro, né? Não é que a empresa não dava dinheiro, estava dando prejuízo, não. A empresa dava, só que não era o potencial que a gente achava que poderia ter uma loja. Então, por isso que a gente fechou. Sem saber os números, sem saber tudo, né? Assim, fica muito difícil, né? Fica pilotar o avião sem os instrumentos num tempo nebuloso, né? E ainda mais o Brasil, que a gente passa por tempestades o tempo todo, né? Então a gente precisa sempre estar bem apegado a esses números. E louco, né, Gavilanes? Assim, a gente fechou uma empresa que era lucrativa, não no seu potencial, mas a gente fechou uma empresa que era lucrativa. E tem empresas aí que estão no prejuízo, estão machucando o empresário e ele não fecha, porque ele não tem os números, ele tem amor. E olha que coisa louca, né? Você fecha uma empresa lucrativa porque você sabe que em outro lugar tem muito mais potencial, mas tem gente com uma empresa no prejuízo que fica segurando, né? É complexo isso daí. O Thiago do Guarujá tá mandando um abraço pra gente aí. Tamo junto, meu parceiro, tamo junto. E aí, me tira uma dúvida. Você tem vários colaboradores, você tem líderes, você tem guardiões dentro da sua empresa, no momento que você está jogando o teu tênis lá, não dá BO? Sim. A gente tem uma pessoa responsável pela produção, né? Que é a nossa supervisora de cozinha, coordenadora, que é a Débora, né? Que ajuda a Roberta na criação das receitas e organiza todo mundo lá para todo mundo seguir as receitas certinho, as coisas irem da forma que a gente pensou em ser. E a gente tem dois supervisores, um supervisor para cada loja na parte de atendimento, né? Que é o Vinícius na loja do Boqueirão e a Val está na loja da Ponta da Praia, só que ela vai vir aqui para o Guarulhos, a Praia Grande, e a Gabi vai ficar lá na Ponta da Praia. Então são essas três pessoas que tomam conta na parte do atendimento aí. Show de bola. E eu tava agora entrando em processos, né? Cara, eu participei de uma live, eu assisti uma live que a Roberta, sua sócia, estava falando, e tem uma coisa que ela me falou que eu nunca esqueci. Ela falou lá,
eu não sei exatamente como ela falou, tá? Vou falar aqui o que eu lembro. Ela falou assim, na maioria das vezes, a foto que tá no Instagram não é a foto do produto, né? A gente brinca muito com o lanche do McDonald's, né? O Big Mac no outdoor é desse tamanho, quando tu chega lá, o Big Mac tá tortinho, etc e tal. E ela fala, eu desafio você a ir lá na Madalena, porque a foto que tá no Instagram é a foto do meu produto. E quando você chega lá, cara, os produtos, eles são, além de maravilhosos, de gostosos, eles são lindos, né, Gabriel? Existe um processo para ficar daquele jeito, além de gostoso, muito bonito. Fala um pouquinho sobre os processos da empresa. Então, depois que a gente amadureceu nessa parte, que a gente teve tempo para sair lá da empresa, né? Sair de dentro da empresa, né? Vamos dizer assim, a gente focou muito nos processos, para deixar as coisas padronizadas, até porque a gente tinha 2 lojas, né? Agora a gente vai ter 3 lojas, e se as coisas não forem alinhadas em processos, assim, cada loja vai ser de uma forma, e não é isso que a gente quer. Então, hoje em dia tem um processo, não para tudo, mas para a maioria das coisas, né? Principalmente da parte de produção, isso é bem chato, né? As coisas têm que ser mantidas iguais, né? Uma pessoa que vai comer numa loja, se ela quiser em outra, ela tem que comer a mesma coisa, né? E sem contar, né? Porque a gente está falando de alimentação, tem uma coisa muito importante que é a ficha técnica do produto, que além de você conseguir colocar a tua receita direitinho, você começa a saber o CMV exato para cada produto, né? Então, às vezes, o Gavilanes inventa de fazer uma promoção, fazer uma parceria com uma empresa, ele sabe o que ele consegue fazer com os preços, porque ele sabe exatamente não só o preço do brigadeiro, mas quanto custa cada brigadeiro, não é isso, Gavilanes? Então, porque às vezes a gente quer... E até na hora de criar um produto, às vezes a gente cria produtos que a gente vê que comercialmente eles não são viáveis, né? Porque às vezes o insumo é muito caro, né? Custa muito alto. E às vezes não dá para vender ao preço que a gente gostaria de vender, né? Que teria que vender. Né? Então, às vezes ele se torna inviável pelo custo mesmo. Sim. E os insumos aqui são bem caros, né? A maioria deles são importados. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no custo deles. E até para isso mesmo, porque a gente, às vezes, não é só vender, né? A gente tem que vender dando lucro, porque vender dando prejuízo só vai fazer a empresa quebrar, né? Então, a gente tem que entender o custo, a gente tem que entender a quanto a gente pode, o mínimo que é um produto que a gente tem que vender, até para fazer uma promoção. Eu sei o mínimo que eu posso vender um brigadeiro, para ele não me dar lucro nem prejuízo, quero fazer uma promoção muito forte, a gente consegue vender um brigadeiro, de repente é um preço de custo, mas não um custo só de matéria-prima, porque tem outros custos aqui, eu tenho que pagar o pessoal, tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a luz, diversas coisas, né? E às vezes Perfeito. a gente não bota isso na conta, né? Mas são coisas importantes. Com certeza. E a Trip continua falando com a gente aqui, ela colocou, né, cara, que hoje ela ganha mais trabalhando menos. Isso é uma coisa muito comum de acontecer quando você começa a trabalhar de forma inteligente, né? Você me contou aí que Ponta da Praia, o mês passado, foi o melhor resultado que você teve dela, foi isso? Sim, foi o melhor mês de vendas até agora. Aí. Olha que legal, né? Puxando isso. E, cara, e depois de todo esse trabalho aí, quais foram os resultados que apareceram? Você está onde exatamente agora aí? O que você está fazendo aí? Eu estou aqui finalizando uma obra da nossa loja nova, na Praia Grande, né? A gente deve inaugurar aí uns 15 dias, mais ou menos. A gente tinha parado um pouco de aumentar, né? A quantidade de lojas, a gente estava, até para esses processos, a gente queria estar direitinho, e agora foi uma hora que a gente viu que é uma boa hora para a gente crescer. A gente tem alguns parceiros aí que estão ajudando a gente, né? Que entraram de sócio para poder abrir essa loja aqui, né? Então, foi a hora certa. Estou aqui para finalizar isso daqui, porque a gente tem que abrir, porque o aluguel, tem que pagar o aluguel. E aí, pessoal, olha só, né? Depois de todo esse trabalho, essa parceria nossa, eles estavam com duas lojas, mas uma foi fechada, não é isso, Gavilanes? E hoje você vira setembro com 3 lojas, é isso? Explica um pouquinho pra gente. Setembro a gente vai estar com 3 lojas já. A gente fechou, né? A gente fechou aquela loja lá do centro e a gente migrou a loja, né? Vamos dizer assim. Fala que fechou, né? Porque praticamente a gente ficou, acho que
nem um ano sem uma loja só, né? A gente saiu da loja do centro e foi para a loja da Ponta da Praia, para Aparecida lá, né? Até alguns funcionários ficaram, acabou mandando embora alguns funcionários. A Natália, por exemplo, era da loja do centro, que foi para a loja da Ponta da Praia. Então, e agora a gente está abrindo uma nova loja. A gente está no momento que a gente acha que a gente já amadureceu, né? A empresa está madura, né? Então a gente pode crescer de uma forma sustentável, não só que crescer de qualquer jeito nunca foi uma coisa que a gente quis, né? Que a gente queria manter a qualidade, queria manter as coisas que a gente já fez certo. E hoje a gente tem uma equipe que consegue respaldar a gente para as coisas estarem do jeito que a gente quer. Então, a gente está com outros pensamentos de crescimento depois dessa loja. Um passo de cada vez para não dar um passo para trás, né? Então, depois disso daqui a gente está pensando em ir para São Paulo, então a gente estamos trilhando o caminho. Legal. Perguntaram aqui como é que é a tomada de decisão quando você tem sócios. Então, vamos lá. Cara, é muito bom ter sócios, tá? Tem gente que aí, cara, você tem que ter sócios, quer dizer, você não precisa ter sócios, mas assim, é interessante ter sócios. E é interessante você ter sócios diferentes de você. Quando você tem sócios diferentes de você, é legal porque você entra em conflito. Conflito não é ruim, conflito é bom. O que é ruim é briga. Então, eu tenho uma opinião diferente do Gavilanes e aqui abrindo para vocês, inclusive, tá? Eu sou um dos sócios investidores aí junto com o Gavilanes para algumas unidades, não para todas, mas eu estou participando, que é isso que acontece, tá, galera? Quando a gente está na metodologia, eu acredito em algumas empresas tão fortes que eu faço uma proposta. E foi o que aconteceu com a Madalena Brigadeiros. Eu agradeço muito o Rafael ter aberto aí uma pequena porcentagem para poder participar nesse sentido. Mas quando você tem sócios, eles te ajudam na tomada de decisão. Então, o Gavilanes é um cara muito de números, eu sou um cara de pessoas, a Carla e a Roberta, elas são muito da operação, né? Então elas conseguem trazer assim, uma sinergia muito legal. Tem uns pau de louco? Tem uns pau de louco. Tem hora que a gente tem que sentar e conversar, etc e tal. Mas o conflito, ele é muito benéfico. As pessoas, elas têm que olhar a diferença, né? Não, Rafa? A gente, quem começou, né, fui eu e a Roberta. A gente é muito, muito, muito diferente, né? Em várias coisas da vida, mas no pensamento da loja, muito diferente, né? Mas isso traz alguns conflitos e tal, mas para a empresa é a melhor coisa que podia acontecer, né? Porque quando ela quer fazer uma coisa que não vale muito a pena, eu seguro, e às vezes eu seguro muito e ela tenta levar para o lado dela, né? Então a gente acaba... A gente fala, né? Sem eu e sem ela, às vezes a gente poderia ir para outro lugar, né? Mas a gente conversando, entrando num meio termo sempre é melhor, né? E hoje você e a Carla também estão, a gente simplesmente senta uma vez por mês com vocês, né? Até para ouvir vocês, porque são clientes, né? São pessoas que não estão lá dentro, né? Tem outros trabalhos, outras coisas, então sempre opiniões sempre são boas, né? Para escutar. Às vezes a gente não... Perfeito. Respondendo a pergunta que, inclusive, a Roberta, que deve estar no Instagram da Madalena, já respondeu, né? Bom, primeiro de tudo, se você deixar para eu e Gavilanes fazer um doce, vai ficar meio zoado o negócio aí, tá? Porque eu e Gavilanes na cozinha, né, a gente não é lá aquelas coisas. A Roberta, ela é a criadora, eu acho que de 100% das receitas, se não de 100%, 95%, 98%. Então, por que ela está na operação? Primeiro, porque ela é a que manja dessa parte de brigadeiros. Agora, ela na parte de estratégia, ela participa da parte estratégica, né? Inclusive, a Roberta... Manda aí, por favor. Vamos dizer que eu participo mais na parte administrativa, lá na operação, mas a estratégia é dos dois, né? Dos dois agora, ainda mais entre o Barreto e a Carla, elas também participam dessa parte, porque é o dinheiro de todo mundo que está lá, né? Então, todo mundo tem que participar, óbvio. É mais eu e a Rô, né, que a gente para pensar sobre as decisões que a gente vai tomar, mas a gente também escuta as outras pessoas. E falando disso, né, Gavilanes, o Gavilanes e eu somos muito parecidos. Eu digo que nós não somos empreendedores, nós somos gestores. E a Roberta é empreendedora. Então,
esse negócio de querer crescer, esse negócio de ousar, a Roberta é que puxa a gente. Porque a gente sempre tá ali, né? Com o pezinho no chão. Eu costumo falar, galera, qual é a diferença do empreendedor pro gestor? O empreendedor é aquele que quer escalar a montanha. Se deixar eu e o Gavilanes, tá bom aqui, velho. Aqui estamos em terra firme. Não inventa essa história de... E aí o empreendedor fala, vem com a gente, aí a gente sobe. Sim, quando a gente fala em cima... Tem uma história legal que foi antes de abrir a loja que a gente tem hoje lá na Ponta Praia, a gente abriu uma outra loja, né? E sabe a história, né? Eu puxei o freio, né, dessa loja, dessa abertura dessa loja, porque eu achei que estava ficando estranho antes da pandemia acontecer, né? Começou a fechar um aeroporto aqui, um aeroporto lá. Aí eu falei, não, vamos... Sem problema. Então, a Roberta queria abrir, não, vamos abrir que vai dar certo. Eu falei, não vamos abrir, que é loucura. Que é loucura abrir, né? Tinha necessidade, a gente não precisava daquilo, né? Então, um lado sempre puxa o outro. E a hora que eu falei, não vamos mais abrir, ela falou, não vamos abrir, e a gente acabou abrindo a loja que existe hoje, né? Então, os dois lados se equilibram, né? É uma balança sempre, né? A hora que um tá mais na loucura, o outro vem e puxa para baixo. A hora que o outro tá segurando muito, o outro joga para cima. Então, é uma balança, né? E o que eu falo sempre é o seguinte, né? Na hora que a gente está lá no topo, que é o empreendedor, que é a Roberta, que está colocando aqui, que sabe de tudo, que é aquele, né, etc e tal. Quando a gente está lá no topo, também é a gente que segura a Roberta para a Roberta não pular. Né? Ela pensa, agora, I believe I can fly. Ela quer sair igual, fala, Roberta, pelo amor de Deus, calma. Então, é muito legal esse conflito, né? A Pam Braga está colocando aqui, caramba, a Pam Braga também, a Pam Braga está perdendo o tempo dela com a gente, Gavilanes. Olha que coisa interessante. A Pam Braga está comentando aqui que a Roberta sabe de tudo. Mas essa é a grande sacada. A Roberta é aquela que quer andar a 330 por hora. E eu e o Gavilanes somos os caras que estamos preparando o airbag para caso aconteça alguma coisa nisso daí, né? A Carlinha é uma sócia investidora onde ela participa e, cara, não tem coisa melhor do que uma pessoa de fora olhando, né, Gavilanes? E falando, se a gente for por aqui. Então, é uma parte que funciona bem. Cara, a gente falou um pouquinho sobre os teus resultados em empresas, uma vez que a gente tem aí a terceira empresa, a gente vai aumentar a lucratividade. A gente falou sobre o controle total da sua empresa, perguntando de processos, fluxo de caixa. E você já comentou um pouquinho, né? Mas eu gostaria que você retomasse essa parte de qualidade de vida, a qual você emagreceu 27 quilos, que você hoje tem tempo para esporte. Você chegou a fazer terapia ou coisa parecida também, Gavilanes? Sim, eu faço já faz um tempo. É uma coisa que todo mundo deveria fazer, ajuda bastante a gente, né? Porque é uma vida estressante, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente está tranquilo, mas sempre aparece uma confusão ou outra um incêndio para a gente apagar, né? Hoje é uma decisão bem difícil, né? Você abrir mão de dinheiro, né? Que todo mundo precisa, todo mundo gosta de ter, para ter qualidade de vida, né? Porque eu poderia mandar, sei lá, 3, 4 embora e ficar lá trabalhando, eu teria mais dinheiro, né? Mas aí eu não teria tempo para gastar o dinheiro. Então, é uma balança, né? E é algo importante pra gente, né? Porque senão não adianta a gente cair doente e a gente tem que viver a vida também. Pessoal, eu falo que eu tenho dois amiguinhos no meus ombros aqui, o Anjinho e o Diabinho. O Diabinho vocês vão conhecer, um dia ele vai fazer uma live com a gente, onde ele fala bastante de dinheiro, e ele é o cara que desenvolve, é o cara que lucra, é o cara que me liga e fala, Barreto, vou comprar uma empresa de 10 milhões. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, é o cara voltado para o sucesso financeiro, sucesso. O Gavilanes é o outro aqui, um Anjinho, sempre falando para mim, Barreto, relaxa. Para que tudo isso?
Você vai devagar. É importante dinheiro, mas é importante qualidade de vida. De vez em quando ele me manda uma foto, 2 horas da tarde, com uma raquete e uma bolinha de tênis, falando, bora. E nessa hora eu tô bravo pra cacete trabalhando. É como se Deus realmente mandasse um anjo e falasse assim, aí, irmão, dá uma relaxada. Então, você, Gavilanes, hoje é um cara que tem um exemplo de qualidade de vida, tá, cara? Eu acho isso muito legal, eu acho muito importante. A Rô, até aqui, a Rô tá brigando contigo, tá? Tá falando pra soltar a timidez, pra você falar mais alto. E, Rafa, mais uma coisa, né? Você comentou aí, você passou agora por um momento complexo, né? Que você acabou de falar, né? Relacionado à sua ex-esposa, etc e tal. E aí, como é que é isso, cara? Como é que é trabalhar com a ex-esposa, velho? A gente se dá muito bem, né? A gente tem uma amizade muito boa, né? Sempre foi assim e não tem por que mudar só porque a gente é esse casal, né? Então, é uma coisa que a gente leva super bem, óbvio. Às vezes é mais fácil não estar junto, às vezes é mais difícil, mas a gente acha sempre uma estabilidade. A gente é muito equilibrado, né? A gente se equilibra bem, sempre foi assim. E continua dessa forma. Em vários pontos é mais fácil, né? Porque a gente tá o tempo todo junto, é complexo, né? Tem uma complexibilidade aí, mas também ajuda em outros pontos, né? A gente chegou até aqui juntos, né? Sendo casal, né? E agora a gente não é mais casal e a loja tá sendo aberta, então as coisas estão indo super bem. E olha que engraçado, né? Engraçado não, vamos mudar aí. Olha que interessante. O senso comum pensa o quê? Né? Não dá para trabalhar. E vocês dois são exemplos de profissionalismo nesse sentido. Quando a gente teve essa ruptura, foi algo que a gente ficou bem preocupado. Eu, como o autor aí da MGP, né, o teu consultor, eu falei, cara, como é que vai ser isso? E graças a Deus, vocês foram profissionais o suficiente para fazer de uma forma muito legal. Não deixa de ser familiar a empresa, né? Porque assim, a Carla é praticamente uma irmã sua e mesmo passando por dificuldades, às vezes na empresa, às vezes na família, você não pode sacrificar o outro lado. E eles mandaram isso muito bem, né? Respeito e amizade vai ajudou bastante a gente nessa transição, né? Porque era uma coisa que a gente nunca tinha vivido, né? Então a gente ficou meio apreensivo de como seria, como que a gente levaria isso, mas graças a Deus foi tudo, a gente conseguiu levar da melhor forma possível, né? E as coisas só estão andando para frente. Exatamente. A Pam Braga botou aqui, o Rafa é o sensato, né? Pé no chão, ele me dá conselhos pertinentes dentro da minha área. Pam, o Rafa, ele é o gestor, ele é o cara que traz a segurança para a empresa. Então, quando ele se junta com um empreendedor, não tem para ninguém. E a Roberta, ela é empreendedora, ela é o foguete. No momento que ela se junta com o Rafa, não tem para ninguém. Então, são duplas. Vocês já ouviram falando do Fernando e do Kleber? Mesma coisa, empreendedor e gestor. Essa dupla, ela é imbatível. Pan, se você aceita um conselho, se você não tem essa pessoa, traga essa pessoa para te ajudar na gestão, porque às vezes a gente acha que para ganhar mais dinheiro, para ter mais qualidade de vida, a gente precisa vender mais, a gente precisa trabalhar mais, e não. A gente só precisa organizar, fazer a gestão disso. E é difícil ter uma pessoa completa, tá? É difícil ter uma pessoa que empreenda e também faça a gestão. Existem essas pessoas? Existem, mas é cada vez mais raro. Então, se você não é a pessoa organizada com números, se você não é uma pessoa organizada comercialmente, se você não trabalha com gestão de pessoas, não estou falando só para Pam Braga, estou falando para todo mundo, uma das formas é você procurar alguém para fazer isso, como, por exemplo, a metodologia de gestão pragmática, como, por exemplo, bater um papo aí, como a Pam Braga falou que você dá conselhos para ela, como, de repente, contratar uma consultoria. Então, são pessoas que elas podem te auxiliar bastante nisso, né, Rafa? Sim. A Pamela é uma amiga que a gente conversa bastante, né? Ela já é mais da loucura, assim, do pensamento. Eu sou bem mais pé no chão. Eu acho que é um complemento, né? Uma coisa sem a outra não vive, porque
não adianta foi o que você falou. Às vezes a pessoa é muito, assim, a Roberta, né? Às vezes ela quer tudo na hora que ela quer e não funciona dessa forma. Né? Às vezes ela quer pular do precipício e a gente tem que segurar ela, né? Também a minha parte é muito de, se eu não tivesse ela, eu ficaria uma lojinha pequena que para mim estaria suficiente, né? E uma coisa completa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Não é aquilo, é uma balança, né? Porque Show de bola. de abrir 50 lojas e fechar depois de um ano, né? É isso que eles querem. Prefere abrir uma por ano e ter 50 daqui a 50 anos, né? É muito melhor. É muito mais saudável pra gente, é muito melhor. E Gavilã, você falou uma coisa muito legal. Né? Teve uma vez que eu atendi uma moça que tinha 7 restaurantes. 7 restaurantes. Quando eu fui puxar dívidas dela, estava em 4 milhões de dívida. E eu falei para ela, cara, pega só o que está lucrativo, pode fechar os 6. Ela não fez isso. Passou, acho que poucos meses, eu lembro que o negócio estava já em 6 milhões. Né? Porque você conhece aí, né? Você é um investidor também, você conhece aí a magia dos juros compostos, né? Tanto para um lado como para o outro. E muitas pessoas às vezes nem sabem, né? Às vezes tem várias lojas, né? E às vezes uma loja paga o preço de 6 lojas, né? Então, se ela tivesse só alguma loja, ela estaria super bem. Só que ela, às vezes, também é complexo, porque tem status, tem várias coisas, né? Tem pessoas que são ligadas a isso. Legal falar que tem 6 lojas, algo que é legal, mas assim, não é isso que paga as tuas contas no final do mês, né? A gente precisa entender os números, precisa saber onde a gente está, precisa ter a parte ali, o fundamento ali, né, das coisas, porque a gente não vive só de sonho, né? A gente vive de realidade também. Óbvio, o sonho é uma coisa importante, que puxa a gente, joga a gente pra frente, mas eu acho, é o meu jeito de ser, né? A gente precisa de um pé no chão também. Show de bola. Ô, Rafa, e aí, doeu a live? Não. Estamos terminando. Não. O começo é mais difícil, mas depois vai mais fácil. Show de bola. Rafa, para finalizar, cara, queria te agradecer. Cara, eu falo que por muitas vezes eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Saiba que você é um amigo meu. Saiba que eu tenho muito amor e carinho, tanto por você como pela Roberta. Tá? É uma coisa assim que... E pela Carla também, assim, eu tenho vocês aí como amigos e amo vocês 3. Obrigado por essa oportunidade, cara, não só da sociedade, como pela sua amizade, porque você me ensina muito também, tá, irmão? Queria te agradecer aí a participação de hoje, mas também quero te agradecer a nossa parceria. Obrigado, eu também sou uma pessoa que me ajuda bastante na minha vida e na empresa, né, claro, mas a gente foi uma coisa boa que a empresa me trouxe, né, para a minha vida, então a gente está sempre junto aí, sempre conversando de outras coisas sem ser as empresas. Né? Exatamente, falando muito sobre qualidade de vida, né? Bom, para finalizar, você está então na Madalena Praia Grande, é isso? Que inaugura agora em agosto. Eu acho que é a primeira vez que tu vê um pintor fazendo uma live com certeza. Rony, manda um tchauzinho aí, Rony. É, Rony. Estamos terminando aqui, ó. Tá chegando as coisas. Eu acho que daqui a meu suporte de celular é um ar-condicionado para instalar. Que legal. Acho que daqui a uns 10 dias, 15 dias, a gente deve estar abrindo. Show de bola. E ela fica onde? Na Rua Paris, que número? Fica bem na esquina da Avenida Malé, com a Avenida Paris. Fica no número 1123. É bem na frente da Dom, para quem conhece a Praia Grande. Então, vamos ver. A gente vai avisar aí nas redes sociais da Madalena a inauguração, mas está chegando. Ó, a Pam Braga já falou que é convite da inauguração. Pelo amor de Deus, hein? Chama a melhor blogueira da Baixada Santista para inauguração, pelo amor de Deus. Me ajuda. Pam, aproveitar aqui para falar que admiro o seu trabalho. Eu estou aqui na Wizard, tá? Eu também tenho uma pequena contribuição aqui na Wizard, que você é uma das moças que nos ajuda bastante aqui na Wizard. Eu também trabalho na ON e eu sei que você também está lá fazendo o seu trabalho na ON com o Juliano. Então, você é uma pessoa aí muito querida por todos nós.
Obrigado aí, Amor Doce Lembrança, que é a nossa querida Laís. Obrigado, Triple Ventes. Obrigado aí, Rô, por estar aqui com a gente. E, Rô, nós vamos fazer uma live entre nós, hein? Foi legal essa live aí com o Rafa, porque é a primeira vez dele e tudo, mas a gente em breve vai fazer também aí uma live, se você participar, se você tiver interesse em participar, a gente vai ter um papo aí um pouquinho sobre gestão, tá bom? Gavilanes, é isso, cara. Boa. Espero ter minha participação tenha sido boa. Nunca fiz, né? Então fiquei meio assim. Mas acho que foi bom, acho que foi proveitoso para todo mundo aí. Ô, Gavilanes, não foi boa não, cara. Desculpa te falar, mas não foi boa não, velho. Foi sensacional, irmão. Foi sensacional. Se as pessoas... galera, o Gavilanes, ele fica muito nos bastidores da empresa. Né? A Roberta é a figura que aparece mais e tudo. Como na Essencial Gestão e Essencial Digital tem o Barreto, mas tem o Renan, que é meu sobrinho, que fica por trás de tudo que eu faço, e sem ele, eu não seria absolutamente nada nessa situação. Então, Gavilanes, o teu trabalho de suporte, e eu, de coração, achei muito legal você fazer essa live comigo, porque na maioria das vezes, a gente sempre está com o que a gente chama que é o expert. E você no suporte é uma coisa sensacional e você tem muito a ensinar, cara. Você sabe disso. Que bom, que bom. Feliz. Pessoal, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu. Valeu, Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.